Hoje eu quero falar sobre honra. Tem um texto muito famoso em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Esse não é o meu texto da noite, mas tem um texto muito famoso em Êxodo capítulo 20, versículo 15. É um texto curtíssimo. Lá diz assim: não furtarás. Não furtarás. Essa é a verdade explícita que tem na Bíblia. Mateus 5,19 diz assim: todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, este é um mandamento pequeno, não furtarás, não roubarás. Mateus diz assim, 5,19: qualquer pessoa que desobedecer qualquer mandamento, mesmo que seja um pequeno, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será grande no reino dos céus. Então eu quero te ensinar sobre um princípio, um mandamento. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus está dizendo o que aqui? Que nós não podemos desprezar nenhum dos mandamentos. E os mandamentos são muito explícitos, ok? Lá diz, não roubarás, não matarás. Lá fala princípios tão poderosos, 5 mandamentos relacionados a Deus, 5 relacionados às pessoas, 5 relacionados a senso comum, todos para proteção, princípios para nos trazer vida e proteção. Agora, o que eu quero que você entenda é que uma maneira de valorizar o positivo é enfatizar o negativo. Vou repetir isso. Quando você ler a Bíblia, não veja apenas a verdade implícita ou explícita, a verdade explícita nela. Busque a verdade implícita também. Existe uma verdade implícita nesse texto de Êxodo 20 que é explícita. Não furte, não tome aquilo que é de alguém. Não vá na casa de alguém e roube aquilo que pertence à pessoa. Mas existe uma verdade implícita no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15, que é: se você deixa de dar a alguém aquilo que lhe é devido, você já está roubando. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. O fato de você não entregar a alguém aquilo que lhe é devido é a mesma coisa de você furtar, de você roubar. E nós vivemos uma época de assaltos em bandos, uma roubalheira de honra. As pessoas desonram. A verdade é essa. É um princípio. O que é a honra? A honra, ela está muito associada à sabedoria. No mesmo texto que fala de honra na Bíblia, fala também de sabedoria. O que é a sabedoria, pastor? A sabedoria é a capacidade de distinguir as diferenças. Repete isso aí, por favor. A sabedoria é a capacidade de distinguir a diferença. Salomão se transformou no homem mais poderoso e rico da terra, porque ele pediu a Deus sabedoria. Nunca deixe de orar sobre sabedoria, porque quem não é sábio acaba sendo tolo. E a Bíblia diz que tolos não são dignos de honra. O sábio, ele distingue diferenças, mas a honra é a capacidade de recompensar a diferença. Quantos estão me entendendo? Quando você não honra quem deve, você está roubando. É incrível pensar assim, porque tem gente que acha que roubar é apenas você tomar alguma coisa que está com alguém de posse. Mas quando você não entrega aquilo que pertence a alguém, você também está roubando. E Jesus disse, se você desobedece qualquer mandamento, mesmo que seja dos menores, você não é digno de entrar no reino dos céus. A honra, ela é uma espécie de protocolo, e todo o ambiente demanda um protocolo. Você sabe que tem um problema de honra que começa dentro das nossas casas? Você está aí confinado dentro da sua casa, e talvez a ecologia da sua casa, o ambiente, é um ambiente de desonra. A Bíblia é um livro de códigos, e um destes códigos é o código da honra. Eu vou falando aqui nos próximos dias sobre alguns códigos da Bíblia, mas esse protocolo que precisa, esta etiqueta da honra,
ela é uma etiqueta que é proveniente do reino dos céus. Jesus orou dizendo assim, que o reino venha. Você já imaginou se o reino manifestar na sua casa exatamente agora? Hoje nós estávamos falando sobre a questão de comunismo, sobre a associação de comunismo com o império e a diferença de reino com império. No império não tem honra, no reino tem honra, porque a honra é a valorização, é a apreciação, é a estima, é um olhar favorável, um olhar de respeito. A honra é como a reverenciar, tratar com distinção e realizar obrigativas em relação a alguém. A honra é valorização. A honra é estima. A honra é apreciação. A honra é olhar favorável. Você sabe que você não enxerga as coisas da forma que elas são, mas da forma que você é. E a Bíblia diz assim, honra quem honra. Você não vai poder dar alguma coisa que você não possui. É impossível você dar honra ou honrar alguém se você não tem isso em você. Eu não gosto muito de falar sobre honra na minha própria igreja, porque parece que eu estou cobrando isso de alguém. E você nunca pode cobrar honra. Nós nunca podemos exigir honra, porque se você exige honra, você está meio que querendo audiência, você está querendo aplausos ou se tornar uma pessoa populista. A honra, ela flui de quem tem honra. Tinham duas vizinhas fazendeiras e uma delas encheu um espaço de esterco, um vaso de esterco, e mandou entregar na casa da vizinha, da fazendeira do lado. Ela pegou aquele esterco todo, jogou no seu jardim de rosas, e ela encheu aquele vaso de rosas, as mais belas, e ela mandou entregar a vizinha que tinha mandado esterco para ela. Olha o desfecho dessa história. Uma vizinha tinha uma rixa com a outra. E quando fala de honra, você deve honrar até as pessoas que talvez não mereçam tanta honra de você. Talvez as pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram uma hora. Talvez seu marido, seu tio, seu pai. Porque honra é um dever, é um mandamento, é uma ordem. Jesus disse, ou melhor, a Bíblia diz, preferir honra aos outros. Preferem dar a honra ao outro, não a si próprio, porque a honra não é uma coisa que eu posso exigir. Então eu não falo muito disso na minha própria igreja, mas agora eu estou com liberdade para falar para a sua família. A primeira igreja que existe é a sua família. Restabeleça essa atmosfera de honra, porque eu defino honra da seguinte forma. A honra é a semente que produz longevidade na vida e nos relacionamentos. Mas eu também defino honra como a gravidade que mantém tudo em seu devido lugar. Se tiver honra na sua casa, marido vai ser marido, esposa vai ser esposa, filhos vão ser filhos, funcionários serão funcionários da empresa, patrões serão patrões, líderes serão líderes, liderados serão liderados, porque a Bíblia manda distribuir honra para todos. Todas as pessoas devem ser honradas em qualquer nível social, em qualquer nível de QI, em qualquer nível de espiritualidade. Todos merecem honra. Nós costumamos dizer em Boas Novas que da porta ao púlpito nós fazemos um culto, porque nós honramos do visitante ao preletor. Nós honramos do porteiro a quem está realizando a reunião ou conduzindo o culto. Nós temos o hábito de honrar, porque a honra é a semente que produz longevidade na vida e nos relacionamentos. Mas a honra também é como a gravidade que mantém tudo no seu devido lugar. Alguém disse que a sua vida hoje é um resultado de uma pessoa que você honrou e de uma pessoa que você desonrou. A ausência da honra tem um preço alto a ser pago. A ausência da honra nunca vai te custar nada. Mas a honra, ela traz recompensa.
a Bíblia sempre vai ligar a honra a uma recompensa. Quando no livro de Provérbios diz para você honrar o Senhor com seus bens, no versículo 10 daquele capítulo vai falar que os seus celeiros transbordarão. A honra sempre traz uma recompensa. Você não pode condicionar as pessoas a uma atitude de desonra da sua parte, porque cada um só dá aquilo que possui. E aquela senhora da fazenda, ela devolveu aquele vaso que ela recebeu cheio de esterco e jogou no seu jardim. Ela devolveu para a vizinha, cheio de rosas, das mais belas. E a vizinha recebeu aquilo e ela ficou encucada. Ela pensou, será que tem uma bomba aqui? Deve ter algum veneno. E tinha um bilhete lá, naquele vaso, de flores, das mais belas. Cada um dá aquilo que tem. Você é uma pessoa de honra? Você tem honrado seus pais, sua família? Às vezes nós, nesse confinamento, temos descoberto quem são os nossos verdadeiros heróis. Quem são as pessoas de verdade que nós devemos honrar, sabe? As pessoas que nos esperam em casa, as pessoas que preparam a comida para nós, as pessoas que oram por nós, as pessoas que são pacientes conosco. Quando a Bíblia fala para honrar pai e mãe, não é à toa, é só o princípio de distinguir a diferença. E quando você distingue a diferença, por quê? Seus pais são seus pais, poxa. Seus pais não são seus amigos. Seus pais não são seus colegas de escola. Eu conheço filhos que desonram os pais como se os pais fossem pessoas que devessem obrigações aos filhos, e é ao contrário. Eu costumo dizer que tem 2 odores que dificilmente saem das minhas narinas. É o odor da ingratidão e o odor da desonra. E eu creio que isso não é apenas comigo, porque a desonra cancela a recompensa. A honra está ligada à questão de humildade, porque a minha terceira definição de honra, qual foi a minha primeira? A honra é a semente que produz longevidade na vida e nos relacionamentos. Qual foi a segunda definição? A honra é a gravidade que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Eu tenho uma terceira definição para a honra. A honra, ela faz com que nós recebemos uma recompensa. Nós teremos uma recompensa que ela virá só por intermédio da honra. E a sua vida hoje é resultado de alguém que você honrou ou de alguém que você desonrou. A sua vida hoje é um resultado de alguém que você honrou ou de alguém que você desonrou. Certa vez uma mulher chegou perto de Jesus e falou, Jesus, a minha filha está precisando do Senhor lá. E Jesus falou para ela assim, ô minha senhora, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Se fosse eu, irmão, se fosse você, eu ia ficar bravo demais com Jesus. Por quê? Porque ele chamou aquela dona de cachorra, já pensou? Que grau de ofensa você colocaria ser chamado de cão naquele momento? Mas aquela mulher, ela não prezou o desprezo, porque desprezo só é desprezo para quem o preza. Ela escolheu continuar na atmosfera e no ambiente de honra. Isso fez com que a graça fosse estabelecida ou instituída na vida daquela senhora. Foi a primeira mulher ou a primeira pessoa que teve acesso à graça. Ali a graça foi inaugurada, porque uma pessoa que era gentia, que não era judia, recebeu o favor e graça de Deus por causa do código da honra. Alguém vai falar que você é idiota, que você é otário, que você é burro, que você puxa saco, que você é bobo. Mas a Bíblia vai falar que você é alguém de honra, alguém que tem um código celestial, alguém que faz com que o reino seja estabelecido no ambiente do lar, no ambiente da casa, no ambiente da família. É uma etiqueta que nós precisamos de nos comprometer com ela esses dias principalmente. Por favor,
Vamos nos comprometer de não roubar mais. Quando eu passo pelo porteiro do meu prédio, eu dou a honra que ele merece. Quando eu passo pelo um frentista de posto, eu dou a honra que ele merece, porque a honra, ela traz recompensa, mas a desonra cancela a recompensa. Anota isso aí no seu coração. A honra, ela gera recompensa. E eu quero ler o texto de hoje à noite, que está em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Só dentro de casa, só dentro da própria igreja que o pastor não recebe honra. Só dentro da casa que o marido não recebe honra. Só dentro da casa que o pai não recebe honra. Eu conheço pais que são honrados pela sociedade inteira, mas dentro da própria casa eles não recebem honra. Será que só dentro da igreja dos evangélicos que Jesus não recebe honra? Ele fala aqui com dor no coração. Eu consigo ver um choro aqui que diz assim: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não recebe honra. E não pôde fazer ali muitos ou nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Olha que tristeza aqui, família. A Bíblia está dizendo que Jesus estava na terra dele, perto dos primos dele, dos vizinhos dele. E ele começou a ensinar. Ele começou a falar. Ele começou a dar cada biblada. As pessoas ficavam assim: uau! 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 Você já falou uau para a pessoa que mora com você aí hoje? Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que você admira? Eu vejo pessoas que falam uau para todo pregador de internet, mas o seu pastor que prega para você todo culto, que tem que preparar pelo menos 125 sermões por ano, diferentes, você nunca falou um uau para ele. Estas pessoas estavam aqui assim, falando uau, uau, mas de repente alguém falou: ah, isso é Jesus, cresceu junto com a gente, estudou ali naquela escola, morava aqui na Vila Pinho, isso é da Barragem, isso é da Serra, isso aí, se eu vi crescer, cresceu foi comigo, se veio lá do Capitão Eduardo, isso aí é de Neves, Venda Nova. E de repente as pessoas começaram a ver alguém extraordinário como alguém comum. E começa a estabelecer um ambiente de desonra. Sabe o que é desonra? É você tratar o extraordinário como comum. É você tratar aquilo que é incrível como alguma coisa que é natural. Jesus chamou a Deus, né? Eu gosto de ser específico nas expressões, mas Pedro teve uma visão e Deus demorou mais convencê-lo a ir na casa daquele homem do que convencer aquele homem a receber Pedro na casa dele. A verdade é que existe um ambiente de desonra porque as pessoas elas tratam como comum aquilo que Deus chamou ou impôs como extraordinário, sabe? O que você tem tratado como comum? O que tem sido tratado com desonra? Vamos para o ambiente da família agora. Onde que está seu pai? Onde que está sua mãe? Será que você tem roubado? Eu comecei lendo o Êxodo capítulo 20, versículo 15. Lá diz assim: não roubarás. Talvez você que é pai tenha roubado a honra de seus filhos, porque eles são seus filhos. Você tem paciência com todo mundo, meu irmão, menos com os seus filhos. Você brinca com todo mundo, você é alegre com todo mundo, mas você não tem tempo para sua filha. Você é uma pessoa de desonra, sabia? Honra não tem nada a ver com puxação de saco, com bajulação, porque honra está ligada à humildade. E eu disse que honra é a humildade em ação, porque só as pessoas que são humildes são capazes de ser honra.
o que é o oposto de humildade é soberba, arrogância. Talvez você não honra só porque você é arrogante, soberbo. Você acha que o outro não merece aquilo que você não tem. Mas o fato de você não ter não significa que o outro merece. Essa é uma mentalidade miserável. É aquela pessoa que não tem um carro e acha que ninguém pode ter. É aquela pessoa que tem uma igreja de 5 membros e acha que ninguém pode ter uma igreja maior. É aquela pessoa que critica o empresário que é mais poderoso no mercado. É aquela pessoa que critica o vizinho porque a grama do vizinho é mais verde. Talvez o vizinho honra a grama dele, por isso que a grama dele é mais verde. Talvez o empresário honra os funcionários, talvez por isso os funcionários são mais empenhados. Quantos estão me entendendo? Dá um joia para mim, por favor. Talvez é uma mensagem um pouco pesada, mas a honra tem que ser restabelecida, minha irmã. Olha para o seu marido, ele está sentado do seu lado aí agora e ele é a pessoa que você mais despreza na terra, que você mais desonra. Olha só para o seu marido, para sua esposa, marido. Essa mulher é a única pessoa do mundo que aguenta suas chatices. Quando você chega em casa, você é uma pessoa tenebrosa, impaciente. E só na casa, só entre os parentes, não existe honra. Eu sei o que é ser desonrado dentro da minha própria igreja. Eu sei o que é ser desonrado entre parentes. Eu sei o que é ser desonrado. Mas você pode reverter este ambiente, a atmosfera, dando aquilo que você possui. Porque a Bíblia diz: honra quem honra. Honre, mas só pode honrar quem é de honra. Quem é de desonra não consegue honrar. Talvez você tenha desonrado as autoridades. Eu vejo pessoas falando do governo. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Se você estivesse num avião e você não gostasse do piloto, você ia torcer para o avião cair? Existe um ambiente de desonra às autoridades. Existe um ambiente de desonra às autoridades que são constituídas por Deus, do presidente da República até o síndico do prédio. Todos merecem honra. E você é uma pessoa de honra ou uma pessoa de desonra? Eu quero honrar aqui, primeiro a Deus, que é o nosso Deus. Eu quero honrar aqui os meus pais, a minha família. Eu quero honrar aqui as pessoas que estão dentro da minha casa. Eu quero honrar aqui os meus amigos. Eu quero honrar aqui as ovelhas que eu tenho. Nem todo mundo que frequenta o auditório que eu prego são ovelhas, são discípulos. Mas eu tenho pessoas que eu devo honrar a elas. Eu quero honrar a cada membro de Boas Novas. Eu quero honrar os pastores, meus colegas. Pessoas que estão dando a vida em função do reino. Pessoas que não são famosas aqui na terra, mas o inferno todo sabe o nome dessas pessoas. Eu não quero ser famoso aqui na terra. Eu quero que o inferno saiba quem é Paulo Souza, porque o meu projeto de vida é saquear o inferno e povoar o céu. E sabe quais armas eu uso? Armas como honra, como recompensar a diferença das pessoas, a partir da minha própria casa. Eu quero honrar agora. E que você dissemine este vírus, dissemine este princípio, dissemine esta cultura celestial, porque a honra, ela traz recompensa. Jesus nunca mais voltou na sua cidade natal, sabia? A Bíblia fala que ele passou por todos os lugares, ele passou por Cafarnaum, por Samaria, por Judéia, ele passou por todos os lugares, mas nunca mais Jesus voltou numa atmosfera de desonra. Será que a sua casa é um ambiente de honra?
Será que a sua casa é um ambiente de honra? Você tem honrado a sua família? Você tem honrado a sua igreja? Você tem honrado seus pastores? Você tem honrado seus amigos? Eu conheço pessoas. Eu estava ontem aqui com o Joel, com o El, com o presbítero Alexandre, com Samuel Pedro. E a gente estava falando sobre isso, sabe? Quem sofre conosco vai reinar conosco. Tem pessoas que é só você ligar. Eles estão lá disponíveis para você. A Bíblia condena em Provérbios 26:1 quem honra a insensato, a tolos. Muitas vezes você pode estar honrando pessoas tolas ou pessoas que não têm feito nada a seu respeito. Eu quero que você perca o sono essa noite. Eu sei que você está levantando mais tarde, então que você perca o sono. Mas antes de perder o sono, você vai honrar 10 pessoas. Eu falei sobre gratidão, é diferente. Eu quero que você honre. O que é honrar? É recompensar a diferença. Honrar é mais do que reconhecer a diferença. É recompensar a diferença. Eu quero que você recompense a diferença agora. As pessoas que estão na sua casa. Recompense de alguma forma. Eu disse para minha filha Olivia, eu estou usando o celular dela agora, ela tem um iPhone 6S, com 4 anos de idade, e eu tenho um iPhone que nem funciona mais. E eu falei, filha, empresta o seu celular para o papai. E ela emprestou o celular, e eu disse, eu vou trazer 2 Kinder Ovos para você. Ela falou, tá bom papai, 2 Kinder Ovos eu aceito emprestar o celular. Eu vou honrá-la, porque ela me honrou. E eu vou recompensar a diferença, não porque ela me emprestou o celular, mas porque ela recompensou, ela reconheceu a diferença. E eu sou o pai dela, e ela é minha filha. O que seus filhos significam para você? O que sua família significa para você? O que o líder de célula significa para você? O que os seus pais significam para você? O que eu significo para você? O que Deus significa para você? O que Jesus significa para você? O que a igreja significa para você? O que a nossa igreja tem simbolizado para você? Talvez você é do tipo de pessoa que não está nem aí para a igreja. A igreja não é uma estrutura, a igreja são pessoas. Ontem, irmãos, eu vou falar de novo aqui. O que a igreja significa para você? Talvez agora você esteja dizendo assim, ai que saudade. Mas você nunca honrou a sua igreja. Eu conheço pessoas que nunca ofertaram, sabe? Eu estava aqui hoje preocupado sobre algumas contas que nós temos que pagar. E um irmão me ligou falando, pastor, como que eu faço para dizimar esses dias? Aí eu passei uma conta para ele. Eu fiquei pensando, como que tem gente que se preocupa, sabe, com a estrutura. Eu paguei um boleto hoje da internet da igreja, porque sem a internet da igreja eu não consigo transmitir as lives que estão abençoando tantas pessoas. Olha só que legal. Talvez você não esteja preocupado com o seu vizinho que ganhou você para Jesus e que assenta da cadeira do lado e hoje ele não tem uma carne para comer, ele não tem um legume, porque você não honra. Você não honra. Você reconhece a diferença? Você reconhece a diferença desta live para tantas outras lives? Você conhece o esforço que seu pastor faz anualmente de abrir mão, de se doar, sabe? A Boas Novas tem a graça de ter pastores tão generosos. Todos são voluntários. Todos são os que mais ofertam e dizimam na igreja. E eu fico tão feliz de fazer parte deste time, que são pessoas que estabeleceram junto conosco, com o nosso bispo, com a nossa igreja, um ambiente de honra, sabe? Que é a humildade em ação.
Se você é soberbo, se você é arrogante, você nunca vai conseguir honrar ninguém. A Bíblia fala, para encerrar, a Bíblia fala que nesse tempo teriam filhos que não falariam bem dos seus pais e iam falar mal da sua mãe, iam amaldiçoar a sua mãe. Eles andariam com as suas pálpebras levantadas assim, e eles iam comer tudo, porque seus dentes são como facas. Mas tem uma penalidade aí. Lembra dos 3 P's de quem prega? Potencial, penalidade e qual é o outro P? Quem lembra? Potencial, problema e penalidade. Põe a mão no coração e diga aí no seu lugar: Senhor Jesus, me perdoa pela desonra, me perdoe por ter roubado honra do porteiro, do padre. E quando chega um problema na sociedade, ele partiu da igreja, que recebeu um problema que partiu da casa. E Deus nos colocou em casa de novo esses dias, para resolvermos estas questões. E a questão de hoje é honra. Hashtag honra. Faz o print agora, por favor, print.